Olá, eu sou Ademir Aparecido Pinhali Mendes. Organizei este vídeo apresentando o mapa conceitual da primeira parte do primeiro capítulo do livro de Manuel Maria Carrilho, com o título Razão e Transmissão da Filosofia. Ele começa o primeiro capítulo com uma parte citando como epílogo o sexto empírico, onde conclui que nada se ensina. Se nada se ensina, a problematização que ele coloca é se haveria ou há uma ordem na transmissibilidade filosófica, haveria uma ordem no ensino da filosofia, na forma de transmiti-la. E ele começa colocando que a resposta a essa questão exclui fatalmente a pedagogia. Não é a pedagogia, ou não é na pedagogia que devemos buscar a resposta. Por quê? Por duas ordens, duas possibilidades. Primeiro, que há uma redundância na própria pedagogia, que chama-se dom, ou seja, a pedagogia teria como finalidade trabalhar com o dom do ensino. E uma outra de ordem institucional, que passa pela exigência da formação de professores. Então não é na pedagogia que está a resposta sobre a ordem da transmissibilidade filosófica. E aí ele vai colocar duas possibilidades. A primeira, a possibilidade da explicação, ou seja, de que a resposta estaria na própria filosofia ou na sua transmissão. Na explicação, a filosofia teria como finalidade alargar a inteligibilidade do mundo, ou seja, explicar a experiência estética, científica, ética, psicológica do sujeito. Então, no campo da própria filosofia, E a outra da transmissão se dá pelo ensino. E ele coloca também dois caminhos, duas possibilidades. Um ensino descritivo, doutrinário, que ele vai acabar criticando, e um ensino conceitual problemático que ele parece defender. O ensino descritivo doutrinário, segundo ele, é informativo apenas de autores e correntes, doutrinas filosóficas, que é centrado no que? Nas soluções. Então esse tipo de ensino de informações que acaba ensinando soluções para os alunos. Essas soluções iludem o professor e o aluno, ou seja, iludem o próprio trabalho conceitual, confunde informação com problematização. Qual é o risco desse tipo de ensino por soluções? O risco é enfraquecer a própria atividade filosófica, ou seja, a filosofia perde a sua força. Por quê? Porque separa a tese da sua explicação. Na verdade, só acaba dando a explicação sem fazer o percurso da problematização e da investigação. Nesse tipo de ensino descritivo doutrinário, o objeto do ensino é o que? São os documentos, são os textos e as curiosidades. Portanto, é um ensino basicamente, segundo o que o Paulo Freire acaba conceituando, como bancário. Transmite informações, transmite autores, correntes, soluções já prontas, dá as teses, a explicação das teses, informações, Sob o ensino conceitual problemático que ele parece defender, ensinar significa o quê? Simulação da atividade filosófica. Realizar a própria atividade filosófica por conceitos
centrado na problematicidade dos conceitos, tá? A simulação da atividade filosófica se dá na aula, a aula como laboratório conceitual, cujas características são lugar de investigação, metodologia específica, problemas determinados, ou seja, o laboratório vai buscar investigar problemas determinados, realizar a experiência da resolução desses problemas e lugar para eleger novos problemas. Portanto, o laboratório conceitual exige, dentro da aula de filosofia, exige a simulação gnoseológica. O Carrilho chama de simulação gnoseológica, que consiste em atividade intelectual do próprio filósofo. Então, a aula de filosofia seria o que? A realização da atividade intelectual do próprio filósofo, segundo o modelo da filosofia ocidental. Quais seriam os objetivos dessa simulação gnoseológica da realização da atividade intelectual? Primeiro, orientar a aprendizagem filosófica. Esse seria a aprendizagem filosófica, se daria pela realização dessa atividade do intelectual do próprio filósofo. Definir perspectiva genética da filosofia, ou seja, ir à origem dos problemas, a sua gênese. Articular a filosofia com outras formas de pensar, é o que nós chamamos aí da interdisciplinaridade, possibilidade da filosofia fazer os seus recortes e as suas interfaces com as demais áreas de pensamento, de conhecimento. E a filosofia como prática filosófica em sala de aula. Lembrando que nós estamos falando então do laboratório conceitual, tá? E esse laboratório conceitual exige uma simulação gnoseológica. Qual seria, portanto, o problema, ou melhor, o objeto de ensino sob a perspectiva conceitual problemática? Diferentemente do objeto de ensino, da descritivo doutrinária, o objeto de ensino dessa perspectiva conceitual problemática é o problema filosófico. Ou seja, há um problema filosófico na aula de filosofia. O que ele entende por problema? O que é problema? Ele vai dar algumas características do problema, muito parecido com o que o Saviani também identifica como problema e outros teóricos. Tá? Ele vai dizer que problema é aquilo que não tem uma resolução simples, exige elementos de investigação para buscar respostas que são complexas para problemas complexos. Há uma tensão entre o sujeito e o problema, ou seja, é uma necessidade de buscar a resposta. A resposta para quê? Para uma ignorância confessada, ou seja, não basta não saber, precisa reconhecer-se que não sabe. Tá? Colocação diante de um desafio, possibilidade de se colocar, há um desafio presente, algo que instiga. A resolução desse problema exige método, preciso buscar método para resolver. Eu não tenho método para resolver o problema, preciso buscar. E a resposta ao problema tem uma característica que é conceitual, o caráter conceitual do problema. O problema filosófico, a sua investigação, exige o que? Um caminho. Esse caminho é o que vai produzir a experiência conceitual, é o caminho da experiência. Mas a experiência não prática, empírica do laboratório de ciências, como no laboratório de ciências, por exemplo, é a experiência conceitual, que consiste em tratar problemas, comportamento conceitual, propor novos problemas e construir situações. Veja, aqui tem um elemento importante: comportamento conceitual, ou seja, diferentemente do laboratório de ciências, do laboratório de física, de química, de biologia,
que vai exigir um comportamento empírico diante da realidade, diante do mundo, diante do experimento, aqui vai exigir do estudante o desenvolvimento de um comportamento conceitual, uma forma de pensar que começa a se distanciar do seu pensamento concreto, portanto um pensamento conceitual abstrato. Essa é a forma como o Carrilho coloca os conceitos sobre a transmissibilidade da filosofia nesse primeiro momento, que vai levar ao quê? Que vai levar ao que ele está chamando de ordem. Há uma ordem, tá? Há uma ordem, a ordem de que nada se ensina, segundo ele, talvez concordando aqui com Kant, não se ensina a filosofia como conteúdo específico, como um rol de autores e correntes, mas que se ensina a filosofar por meio dos conceitos e dos problemas e das soluções propostas.